Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 19ª semana do tempo comum e desejo que o seu dia seja repleto da presença do Senhor e que você seja também capaz de enxergar o rosto de Cristo no rosto do irmão. Rosto às vezes transfigurado, mas tantas vezes também desfigurado. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 13 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus que nos é oferecido no dia de hoje está lá em São Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 12. Ouçamos atentamente esta palavra do Senhor, que quer alimentar a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser que em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito,
Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos neste Evangelho do dia de hoje este texto que vem falar sobre a questão do matrimônio, do divórcio. Na verdade, os fariseus querem pegar Jesus numa armadilha. Eles sabem o que Jesus pensa do matrimônio, mas querem usar a Escritura, a lei de Moisés, para fazer Jesus entrar em contradição com a lei e terem motivo de acusá-lo. Vão até Jesus e perguntam se é lícito ao homem despedir a sua mulher. Jesus, contra toda aquela mentalidade machista do seu tempo e do povo no qual ele está inserido, ele dá uma resposta categórica. Não é lícito. Por quê? Porque no começo não foi assim. Deus não criou o homem e a mulher para simplesmente se desligarem um do outro por motivos fúteis. Deus não criou o ser humano para viver nesta terra em litígio. Ao contrário, criou todos para viver em harmonia, o homem e a mulher também, no respeito mútuo, no cuidado mútuo. Mas eles dizem, os fariseus, a Jesus, mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio e despedir a mulher. E Jesus diz, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. A verdade, irmãos, é que Moisés, ao permitir ao homem dar uma carta de divórcio à sua mulher e despedi-la, ele está querendo proteger a mulher, justamente dessa sociedade machista. O homem, com a sua ideia de ser superior à mulher, se achava no direito de simplesmente abandonar a mulher quando queria, sem ter que dar uma justificativa. Simplesmente abandonava a sua mulher para arrumar uma outra e às vezes deixava a mulher na rua da amargura, simplesmente porque se achava nesse direito como um ser superior. Então Moisés cria essa carta de divórcio. No momento em que um homem quisesse despedir a sua mulher, teria que, de modo muito claro, através de um documento, apontar os motivos pelo qual está abandonando a sua esposa, a mulher. Por isso Jesus diz, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo não era assim. E o que Deus uniu não separe o homem. Jesus deixa bem claro a essência do matrimônio, da união que se dá em Deus, da união que se dá no vínculo do amor verdadeiro
que é acumulado também pelo amor de Deus. Isso suscita nos discípulos algo que os deixa inconformados. Mais uma vez, a mentalidade machista do tempo de Jesus, que muitas vezes ainda repercute no nosso tempo, na cabeça daqueles discípulos, os fizeram dizer: então não vale a pena casar. Se nós não podemos despedir a mulher quando queremos, se nós não pudermos tratar a mulher da maneira que nós queremos, então não vale a pena casar. Se nós não pudermos nos sentir superiores às nossas esposas, a ponto de determinar a elas o que elas devem fazer, e quando não nos agradarmos, podermos dispensá-las, não vale a pena casar. E Jesus é bem claro ao dizer: realmente, nem todo mundo tem essa vocação mesmo. Nem todo mundo é capaz para o casamento. É diferente no nosso tempo? Não. Quantos homens são incapazes para o matrimônio? E também quantas mulheres são incapazes para o matrimônio? Por exemplo, um homem que usa de violência dentro da sua casa para com a sua esposa se mostra claramente incapaz para o matrimônio. E o contrário também. Por isso Jesus diz: uns são incapazes porque nasceram incapazes. Podem tentar e são incapazes para o matrimônio. Outros foram feitos pela mão dos homens, incapazes para o matrimônio. Outros, porém, se fizeram a si mesmos incapazes por livre e espontânea vontade, por causa do reino de Deus. Fizeram uma opção para dedicar-se mais completamente ao reino de Deus. A verdade, irmãos, é que Jesus deixa claro neste evangelho: a instituição do matrimônio é algo de grande, de precioso, de bom, de grandioso realmente, que devemos cuidar, que devemos preservar, que devemos levar a sério na sociedade. Quando um homem e uma mulher decidem formar uma família e recebem a bênção de Deus, devem cada dia viver aquela consagração no desejo de juntos servir a Deus e servir ao próximo, testemunhando o verdadeiro amor. E o amor verdadeiro é aquele que eu escolho amar. O amor verdadeiro não é um simples sentimento ou uma breve emoção, mas é a escolha por estar ao lado daquele homem ou daquela mulher todos os dias da vida, sendo com ele ou com ela uma só carne. Assim, Jesus deixa claro que o matrimônio válido perante Deus, nenhum homem pode separar. Nenhuma lei pode romper. Que Jesus nos ajude a nos aproximar cada vez mais dele e valorizar esta instituição tão cara e tão importante que é o matrimônio. Para aqueles que são realmente chamados a esta vocação,
e que nós todos possamos sempre rezar para que tenhamos cada vez mais famílias santas, marcadas por um amor verdadeiro e perene. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém.